Fala pessoal, tudo bem com vocês? Natan Vilarinho aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou só mais um louco no meio desse bando de loucos que é a fiel torcida corintiana. Pessoal, Neymar está voltando para o Brasil. Neymar vai voltar a atuar pelo Santos, o time que o revelou. E essa é a bomba da semana, Neymar está de volta ao futebol brasileiro. E com isso, nós vamos aqui então fazer uma lista, vamos elencar quais foram os maiores retornos de craques brasileiros que fizeram a sua carreira na Europa e depois voltaram ao futebol brasileiro. Nós vamos então fazer uma lista desses craques e de qual foi o maior retorno ao futebol brasileiro, beleza? Então eu vou pedir para você, fica até o final do vídeo, vê se você concorda com o resultado dessa lista, deixa aqui nos comentários qual seria a sua lista e vou pedir para você também, deixa o seu like, além do comentário, se inscreve no canal, vai me ajudar demais aqui no YouTube para que eu continue trazendo conteúdos aí relacionados principalmente ao Corinthians, ao mundo do futebol, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! Bom, pessoal, então vamos lá. Quais serão os critérios que a gente vai usar para fazer essa tier list? Primeira coisa, eu selecionei 3 critérios que a gente vai poder aí então criar essa tier list com esses cracaços de bola que estão aí na tela que vocês já conseguem ver. Bom, o primeiro critério é quais foram os clubes que esse jogador passou na Europa. Segundo critério, quais títulos ele conquistou com esse clube. E terceiro critério, quais títulos individuais esse jogador conquistou na sua passagem pela Europa, beleza? Então esses são os 3 critérios que nós vamos utilizar aí para fazer essa tier list. Essa tier list tem do mais baixo para o mais alto, jogador 2 estrelas, a posição mais alta, jogador 5 estrelas, tá bom? Então, só tem cara muito bom de bola aqui que eu selecionei, tá bom? Realmente pessoas que, craques aí, jogadores que havia muita expectativa nesses jogadores aí pelas suas passagens na Europa, depois também nos seus retornos ao Brasil. E lembrando também que eu não vou contar aqui o que esses jogadores que já voltaram, no caso, fizeram pelos clubes brasileiros, tá? Eu tô contando só a carreira deles europeia, então até o final da passagem deles pela Europa. Então aí tem seleção brasileira, tem os clubes que eles jogaram na Europa, mas não estou contando dos clubes que eles jogaram aqui no Brasil, tá bom? É enquanto eles estiveram fora do Brasil. Qual desses jogadores teve mais impacto na volta dele ao Brasil? Essa é a ideia também que vai nortear a nossa tier list. Então 3 critérios, enquanto a carreira deles durou na Europa e o impacto que esse jogador teve ao chegar no Brasil, tá bom? Então bora lá para nossa tier list sem mais enrolação. Vou pedir para você ficar até o final do vídeo para você acompanhar essa lista e ver se no final você concorda, discorda. E se você puder também, deixa aqui nos comentários qual seria a sua tier list, tá bom? Do primeiro até o 11º aí, quantas estrelas eles receberiam na volta ao futebol brasileiro, tá bom? Então conto muito com o seu comentário, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também, se inscreve no canal, vai me ajudar demais para que a gente continue trazendo conteúdos aqui sobre o nosso Coringão e sobre o futebol de maneira geral, futebol brasileiro aqui no YouTube, beleza? Então bora lá para nossa tier list, bora começar aqui com um retorno recente aí ao futebol brasileiro, Thiago Silva. Bom, Thiago Silva teve uma carreira bem longínqua, né? Na Europa, passou muitos anos ali, saiu cedo do Fluminense e jogou por alguns clubes ali da Europa, passou muitos anos no PSG, depois saiu do PSG, também teve alguns anos no Chelsea, e no Chelsea foi quando ele conquistou a Liga dos Campeões de fato, né? No PSG ele bateu na trave algumas vezes, caiu na semifinal, caiu em quartas, chegou na final, mas não conseguiu de fato ganhar a Liga dos Campeões. Foi quando ele foi para o Chelsea que ele então conseguiu ganhar sua primeira Liga dos Campeões, tá? Mas o Thiago Silva, anos e anos aí como titular absoluto da seleção brasileira, é um jogador que é muito bom, tá? Ele sempre teve um tempo muito bom de bola, teve algumas fases, obviamente, na carreira como qualquer jogador, uma fase de baixa, mas falando aqui especificamente do Thiago Silva, acredito que ele vem aqui como impacto, né? Passou por clubes que não eram dos maiores da Europa, mas embora clubes grandes, né? PSG e Chelsea, mas não é nenhum Barcelona, nenhum Real Madrid, não é nenhum Bayern de Munique, Milan, por exemplo, né? E então eu acredito que o Thiago Silva ele vai chegar aí para ficar aqui na categoria de 2 estrelas, tá? Não acho que a volta dele ao Brasil foi algo tão impactante. Foi legal, foi bonito ver ele voltando ao Fluminense, né? O clube que o revelou, mas não acho que foi algo tão impactante assim. Um grande jogador que voltou para o clube que o revelou, uma carreira
vitoriosa até, mas não vou dizer a nível individual. É um zagueiro também, né? Mas ganhou o campeonato francês, que ele ficou anos e anos no PSG, que é o clube mais forte, mas nível de impacto pelo jogo que joga, posição, tudo, não acho que teve um grande impacto na volta dele ao futebol brasileiro. Thiago Silva, então, deixo ele na categoria de 2 estrelas, beleza? Bora lá pro próximo jogador, Hulk. Isso aqui ficou feio, né? Foi mal. Vou tentar deletar aí da edição final. Mas vamos lá, o Hulk jogou muito tempo no Zenit, né? Foi no Zenit, acredito, né? Que ele jogou muito tempo lá no clube da Rússia. Jogou algum tempo na seleção brasileira, acho que na Copa de 2014, Copa de 2018, ele estava sendo convocado para a seleção brasileira. Mas também a nível de impacto, né? Por não ter uma carreira tão forte na Europa, por ter passado em clubes de menor expressão fora do Brasil, acredito também que o Hulk, o impacto dele, assim, obviamente depois a gente viu que ele jogou muito aqui no futebol brasileiro, tá? Como eu falei, a gente está pegando a carreira do jogador enquanto fora do Brasil, desde a saída dele do Brasil até o momento que ele decidiu voltar, tá? O Hulk, ele ganhou muita coisa no Brasil aqui já, tá bom? Chegou lá no Atlético Mineiro, o Atlético formou bons times em volta do Hulk e ele conseguiu ganhar coisas muito grandes aí. Ganhou o Campeonato Brasileiro, enfim, ganhou vários títulos com o Atlético Mineiro, mas a nível de impacto, eu acho que o Hulk vai ficar aqui também em 2 estrelas, tá? É um cara que teve um impacto quando voltou, mas não foi um impacto gigantesco, né? E a gente vai entender isso com outros jogadores aqui dessa lista, né? Bora lá, o terceiro jogador então dessa lista aí, pra gente entender. E esse aqui, cara, é um baita de um jogador, tá? É um baita de um jogador. O Marcelo, que também foi revelado pelo Fluminense, depois saiu do Fluminense, foi pro Real Madrid, consolidou a carreira dele no Real Madrid. Marcelo jogou demais e ele saiu do Fluminense, aliás, ele chegou no Real Madrid com a missão de simplesmente substituir o maior lateral esquerdo de todos os tempos, que tá nessa lista, tá? E a gente vai falar dele daqui a pouco. O maior lateral esquerdo de todos os tempos, Roberto Carlos. Então, a missão do Marcelo não era fácil. Ele saiu do Fluminense com essa missão, o Real Madrid confiou a ele essa missão, e vou te falar, ele cumpriu muito bem essa missão. Isso não quer dizer que ele seja um lateral melhor que o Roberto Carlos, não. O Roberto Carlos é maior que Marcelo, mas o Marcelo conquistou muita coisa pelo Real Madrid, tá? Ele foi dono absoluto da posição, melhor lateral esquerdo do mundo por muitos anos no Real Madrid e conquistou tudo, né? Se eu não estou enganado, ele tem acho que 5 Champions League, né? O Marcelo, ele conquistou tudo, tinha ali a dancinha com o Cristiano Ronaldo, né? Que ele batia na mão e pulava assim os dois. Então, assim, ele deu conta do recado. O Marcelo, também da seleção brasileira, depois do Roberto Carlos, foi o lateral titular por muitos e muitos anos, tá? Ganhou título a rodo pelo Real Madrid, títulos individuais também, né? Assim, foi o melhor lateral do mundo por muitos e muitos anos, ganhou muitos títulos, ficou muitos anos na titularidade da seleção brasileira. Por conta disso, tá? Eu vou deixar aqui o Marcelo na categoria 3 estrelas, tá bom? Marcelo, 3 estrelas. Eu tô em dúvidas entre 3 e 4 estrelas, mas eu acho que dá pra colocar ele em 4 estrelas, tá? Eu vou até mudar aqui meu voto, ó. Por conta do quê? Por conta dos critérios que eu falei. Ele passou muitos anos no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, de grandeza, né? E sendo titular absoluto do Real Madrid e sendo titular absoluto da seleção brasileira, conquistou tudo no Real Madrid, era titular. Então, a grandeza do Marcelo ao voltar para o futebol brasileiro, com tudo que ele conquistou no Real Madrid, por anos de seleção brasileira, acredito que ele mereça ficar na 4 estrelas. Eu estava em dúvida das 3 estrelas, mas eu acho mais justo deixá-lo ali nas 4 estrelas, beleza? O próximo que nós vamos falar é ele, né? Ele, o Roberto Carlos, esse que é considerado o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Eu não sei se você que está me assistindo aí teve o privilégio de assistir Roberto Carlos. Esse cara jogava uma barbaridade. E eu tive o privilégio de ver ele jogando no meu Corinthians, tá? Em 2010. Eu vi ele jogando no Corinthians, fazendo gol olímpico, fazendo gol de fora, fazendo dupla com o Ronaldo. E, pra quem é saudosista aí, jogava o famoso PlayStation 1. Quem nunca, né? Colocou o Roberto Carlos jogando de atacante aí no PlayStation 1, não é verdade? Para poder ganhar a Master Liga e poder apelar um pouquinho, né? Quando você estava jogando aí com o time do Brasil, ou com o time do Real Madrid, enfim. Você colocava o Roberto Carlos no ataque e ganhava um 100% de poderio ofensivo, né? Mas, voltando aqui, Roberto Carlos jogou no maior clube do mundo, Real Madrid. Teve uma carreira
consolidada também no Real Madrid, ganhou muita coisa no Real Madrid, tá? É um cara multicampeão e só pelo que eu falei aqui, considerado o maior lateral esquerdo de todos os tempos, Roberto Carlos já merece ir para 4 estrelas, tá? Ele é uma referência para todos os laterais que viram ele jogar e para todos os que vêm depois, porque todo mundo fala do Roberto Carlos, tá? É um cara que tinha uma bola longa, maravilhosa, um lançamento, bola cruzada. Se você pega aí para você ver, depois a gente vai fazer um vídeo reagindo aos melhores lances e gols do Roberto Carlos para você ter uma ideia do que o cara fazia. A bola dele era teleguiada, assim, ele virava o jogo, a bola ia onde ele queria. Era incrível, assim. Chutava de longe, chegava, se apresentava para cruzar a linha de fundo, se apresentava para chutar de dentro da área. Então era um cara muito participativo nas jogadas, né? O Real Madrid tinha um timão? Tinha um timaço. Eram os galácticos só, né? Mas o Roberto Carlos, ele com certeza fazia parte desse timaço aí com méritos, porque ele jogava uma barbaridade. E lateral absoluto da seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo. Lá em 2002, ele lateral do Real Madrid por muitos anos também, tá? Então, Roberto Carlos, ele tem que estar aqui nas 4 estrelas, tá? Por tudo que conquistou, foi por muitos anos também o melhor lateral esquerdo do mundo. O Roberto Carlos, para você ter uma ideia da grandiosidade dele, ele chegou a disputar a bola de ouro com os atacantes, tá? Sendo um lateral. Ele chegou a ser ali top 10, se eu não estou errado, até top 3 da bola de ouro, enquanto jogava Ronaldo, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Figo. Então, esse cara, ele era um absurdo jogando, tá? Roberto Carlos tem que estar para mim nas 4 estrelas aí. E o impacto dele quando ele veio aqui pro Brasil também foi gigantesco. Só quem viveu lá em 2010 sabe o que eu tô falando. Então, Roberto Carlos para mim tem que estar ali nas 4 estrelas. Bom, próximo nome que a gente vai falar é esse aqui. Não sei se você reconhece, consegue ver esse aqui, ó, alguém que tá fazendo um gol de mão, né? E vou te falar, foi um gol de mão numa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. Você reconhece esse cidadão aqui? É ele mesmo, Lucas Moura. Claro que aqui eu fiz uma brincadeira, né? Coloquei a foto dele fazendo gol de mão no Cássio, mas não é essa foto não que a gente vai utilizar, é essa aqui, né? Lucas Moura. Bom, Lucas Moura, ele saiu do São Paulo como uma grande promessa, né? Ganhou lá aquela Copa Sul-Americana de 2012, onde a final deu uma confusão, o jogo não acabou, o São Paulo acabou ganhando aquela final por toda a confusão. E ele saiu, foi pro PSG, ficou anos no PSG, ganhou o campeonato francês, depois foi pro Tottenham e ficou no Tottenham também alguns bons anos, mas não chegou a ganhar campeonato inglês, não chegou a ganhar Champions League. Posso falar para você que o Lucas ficou muito famoso por conta daqueles 3 gols que ele fez, né, naquela semifinal do Tottenham com a Ajax, que ele saiu do banco e conseguiu virar o jogo pro Tottenham, e a narração incrível lá do rapaz da TNT, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele ficou muito conhecido por tudo isso, né? Assim, não era convocado frequentemente para a seleção brasileira, não era titular do Tottenham, não era... ele chegou a ser titular do PSG, mas depois de um tempo foi preterido, foi para o banco, tá? Então, o Lucas, ele foi uma grande promessa que não vingou nos grandes clubes da Europa, tá? Mas ele teve um retorno muito aclamado ao futebol brasileiro, mas não vou dizer que foi um retorno impactante. Então, por conta disso, o Lucas Moura vai aqui para 2 estrelas, beleza? Ele vai aqui para a categoria de 2 estrelas, Lucas Moura. O próximo é esse cara aqui, Robinho, tá? Robinho também saiu do Santos, foi pro Real Madrid, jogou no Manchester City, jogou no Milan. Olha o currículo desse camarada, né? Jogou no Real Madrid, jogou no City, jogou no Milan, foi campeão nesses clubes, né? Jogando nesses clubes. Aqui eu quero falar do Robinho jogador. O Robinho, o que ele fez da vida dele, aqui não vou falar sobre isso. Eu quero falar do Robinho enquanto carreira de jogador. Enquanto carreira de jogador, ele foi um grande jogador, tá? Ele também foi uma promessa, né, muito grande do Brasil, que seria talvez o melhor do mundo. Então ele chegou no Real Madrid com esse status naquele time dos Galácticos, né? De que ele poderia ser um dos Galácticos também e ganhar bola de ouro em algum momento. Não se concretizou, mas passou por grandes clubes e quando voltou ao Brasil, voltou para o Santos e tudo mais, então ele também teve um retorno bem aclamado e uma passagem até muito boa por grandes clubes da Europa, né?
Então o Robinho, eu acredito que ele fica aqui na categoria 3 estrelas, tá? Pelo futebol que apresentava, frequentemente também ia para a seleção. Quem não lembra, né, daquela seleção de 2006? Kaká, Adriano, 2007, né? Adriano, Kaká, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, quem mais? Zé Roberto. E aquele show que o Brasil deu, né, na Copa América contra a Argentina, o Brasil botando a Argentina para bailar e o Robinho tava naquela seleção como titular, né? Então, assim, foi durante os anos o titular da seleção, não carregou a seleção nas costas, acho que era até impossível, né? Com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Adriano, era difícil ele carregar a seleção nas costas, como hoje faz o Neymar, por exemplo. Mas era um cara que jogava muito bem e teve seu nome aí marcado na seleção brasileira e também nos clubes que passou, mas não de uma forma tão expressiva, tá? Mas passou por grandes clubes e conquistou algumas coisas na Europa, então Robinho para mim vai para a categoria 3 estrelas, beleza? Bom, então aqui agora a gente vai falar dele, do bruxo, do mágico, o Ronaldinho Gaúcho. Cara, até hoje, quando eu vejo os vídeos do Ronaldinho Gaúcho jogando naquele 2005, 2006 no Barcelona, é de arrepiar. O que esse cara fez com a bola, até aquele momento, Maradona aplaudia, Pelé aplaudia, os grandes jogadores do mundo aplaudiam o Ronaldinho Gaúcho. O que ele fez com a bola, em termos técnicos, nenhum jogador fez. Para você ter uma ideia. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho, né? Foi 2 vezes eleito o melhor do mundo, ganhou Champions League com o Barcelona. O Barcelona antes do Ronaldinho Gaúcho era um, e o Barcelona depois do Ronaldinho Gaúcho foi outro. Tá? Ele elevou o Barcelona de novo ao nível europeu e mundial com a chegada dele, com o nível de futebol que ele apresentou. E o Ronaldinho Gaúcho, ele com certeza, o retorno dele ao Brasil, né, foi algo grandioso aí. E depois a gente viu também que ele jogou muito no Flamengo. Quem não lembra daquele Flamengo e Santos, né? Flamengo 4, Santos 3 na Vila Belmiro, foi ao contrário, eu não lembro, onde Ronaldinho Gaúcho e Neymar deram um show, né? Aquele jogo foi sensacional, né? Até eu sou corintiano, eu vejo os melhores momentos daquele jogo e falo, cara, insano, insano. Mas quando o Ronaldinho Gaúcho voltou, também anos e anos, pentacampeão com a seleção brasileira, anos e anos aí titular absoluto da seleção brasileira, ícone do mundo do futebol, né? Eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo. Então, Ronaldinho Gaúcho, ele tem que estar aqui, tá? Ele tem que estar aqui. E eu vou até deixar ele aqui na segunda colocação, em questão de retorno ao futebol brasileiro, de grandiosidade de retorno, pra gente continuar falando, porque aquela primeira posição ali tá guardada para um jogador específico. E acho que você vai concordar comigo. Bora falar então de Adriano Didico. Adriano Imperador, ganhou esse apelido na Itália enquanto jogava ali pela Inter de Milão, né? Os torcedores da Inter o apelidaram de Adriano Imperador, né? E bom, Adriano também na sua fase áurea ali no top da sua carreira, titular absoluto da seleção brasileira, ganhou muita coisa com a Inter de Milão, tá bom? Eu não lembro agora se ele ganhou a Champions League com a Inter, tá? Mas é provável que sim, mas ele jogou demais com a Inter de Milão, era o melhor centroavante do mundo no auge dele, tá? E, enfim, infelizmente, ele mesmo fala, né? Ele teve uma carreira que a carreira dele poderia ter sido melhor se não fossem algumas questões pessoais dele, envolvimento talvez com bebida, enfim, com balada. Ele poderia ter uma carreira muito melhor se ele se dedicasse 100% ao futebol. Ele com certeza seria um dos grandes nomes, teria uma carreira mais marcante ainda daquela que ele teve na Europa. Mas o Adriano, no seu retorno aí ao Flamengo em 2009, eu colocaria ele aqui pela grandeza dele. O cara é ídolo na Inter de Milão, foi lá e representou demais, né? E também era titular na seleção brasileira, ganhou aquela Copa América. Quem não lembra aquela Copa América contra a Argentina, né? Que ele faz o gol nos acréscimos e o Brasil derrota a Argentina também e ele conquista a Copa América com a seleção brasileira. Então, Adriano, eu acho que o retorno dele ao Brasil vem aqui para 3 estrelas, tá? Um jogador impactante e chegou aqui também, chegou a jogar por Corinthians, por São Paulo, jogou no Flamengo, né? Mas o retorno dele foi para o Flamengo, então eu coloco ele na categoria 3 estrelas, beleza? Bom, aqui eu vou inverter, eu tinha colocado, ou não, vou colocar logo o menino Ney aqui, né, pra gente falar dele. Menino Neymar. Bom, menino Neymar, desde quando ele surgiu no futebol ali em 2009, né, ele veio com aquele status de realmente, assim, é uma promessa. E o Neymar
se tornou realidade, porque ainda no Santos, o impacto que o Neymar teve no Santos, naquele Santos de 2009, era algo parecido com o que o Ronaldo tinha lá em 2002, né? Em 98, 99, só que o Ronaldo nessa época já jogava na Europa, o Neymar jogava aqui no Brasil. Para você ver o impacto que o Neymar teve no futebol brasileiro ainda no surgimento dele. Então ele lançava um corte, todo mundo queria ter o corte dele, as crianças, os adolescentes que eram santistas ali, né? O Neymar lançava uma moda, todo mundo queria, crianças e adolescentes, tá gente? Eu não, pelo amor de Deus. Embora eu fosse um adolescente na época ali, jovem adolescente, mas eu sempre fui corintiano, então só admirava o futebol do Neymar, nada de fazer esses cortezinhos, dancinhas, pra mim nada disso. Mas a molecada pirava, né? O Neymar lançava moda, lançava corte de cabelo, a galera toda ia, né? Mas o impacto dele dentro do campo foi gigantesco, né? Então ele veio com uma grande promessa aí do futebol brasileiro, saiu, foi pro Barcelona, né? Tinha proposta do Real Madrid, mas ele escolheu ir pro Barcelona, foi pro Barcelona fazer dupla com o Lionel Messi, que ele já era muito fã do Messi. E lá ele foi campeão da Champions League, fez gol na final, ganhou La Liga, ganhou a Copa do Rei, ganhou tudo que tinha para ganhar, ganhou o Mundial de Clubes com o Barcelona. Ele fez temporadas primorosas no Barcelona, tá? Primorosas. E é o que dizem, né? Uma pena o Neymar ter compartilhado da mesma época de Cristiano Ronaldo e Messi. Porque esses dois, eles rivalizaram na Bola de Ouro ali por muitos anos e eles não davam chance para os concorrentes. O terceiro lugar, o Neymar foi terceiro lugar na Bola de Ouro em algum desses anos. E não tinha como, cara, você tirar Cristiano Ronaldo ou Messi do topo da Bola de Ouro para dar pro Neymar. Era sempre um sendo artilheiro, 90 gols, outro com 60 gols, entre Cristiano Ronaldo e Messi. E o Neymar tava ali, com boas assistências, ótimos números, tá? Mas não dava, era impossível tirar de algum deles para dar pro Neymar isso. Então é uma infelicidade dele ter, ou felicidade talvez dele ter jogado com o Messi contra o Cristiano Ronaldo, mas muitos diriam que seria uma infelicidade de ter nascido na mesma época de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas ele teve um impacto gigantesco lá na Europa, na sua chegada na Europa. Depois ele jogou por anos no Barcelona, depois ele decidiu ir pro PSG, carregou o PSG nas costas. Depois fez dupla com o Mbappé, chegaram numa final de Champions League, não conseguiu, infelizmente o Neymar não conseguiu ganhar uma Champions League fora do Barcelona, né, que era o que ele queria, foi para Paris com essa missão e não conseguiu, bateu na trave. E aí depois do PSG ele se transfere para Arábia, né? E aí ele vai para Arábia e aí a carreira dele tem um declínio muito grande, né, na Arábia. São um período dele de muitas lesões e tudo mais. Mas assim, agora a gente está vendo o impacto do Neymar na volta dele ao futebol brasileiro, tá? É um jogador gigante, tá? E vai aí, ó, jogar o Campeonato Paulista com o Memphis Depay, com o Lucas Moura, cara, o Oscar que voltou pro São Paulo agora, né? Então, grandes jogadores, mas o Neymar, cara, ele, pela promessa que foi, anos e anos sendo titular absoluto da seleção brasileira, carregando a seleção brasileira nas costas, ganhou 2 Olimpíadas aí com a seleção brasileira, né? E tirou esse peso que o Brasil nunca tinha ganhado uma Olimpíadas, ganhou aqui no Rio de Janeiro, batendo o último pênalti. E a Copa de 2022 agora, a eliminação do Brasil não passou pelo Neymar. O Neymar jogou muito contra a Croácia, fez o gol do Brasil contra a Croácia, e infelizmente a seleção que nós tínhamos, os outros jogadores não eram tão qualificados quanto o Neymar, né? Mas eu quero colocar aqui porque a volta do Neymar ao futebol brasileiro tem sido algo grandioso, tá? Tem sido algo grandioso. E eu colocaria aqui a volta do Neymar aqui na 4 estrelas. Tá? Eu acho que faltou um título individual para o Neymar e para 5 estrelas ali. Tá? Então, Neymar eu deixo ele aqui nas 4 estrelas. Tá? Se ele tivesse conquistado um título de melhor do mundo, ele com certeza estaria ali na primeira prateleira, na categoria de 5 estrelas, beleza? Então o próximo é ele, o Kaká, a joia de Cotia, né, revelado pelo São Paulo. O Kaká que também ganhou alguns títulos quando saiu do São Paulo, em 2002, se não estou errado, que ele saiu, foi pro Milan, né? Ganhou a Copa Rio São Paulo, ganhou alguns títulos pela equipe do São Paulo. E quando foi pro Milan, não foi com aquela pompa, né? O Kaká se desenvolveu muito na Europa, tá? Na Europa, no Milan, ele deu um salto absurdo de qualidade. E aquela temporada que ele fez em 2007, que foi a temporada que ele ganhou a Bola de Ouro, foi uma temporada absurda. Foi ele quem finalizou a era
Cristiano Ronaldo e Messi, né? A última bola de ouro antes daqueles anos e anos e anos de Cristiano Ronaldo e Messi foi dele, Kaká. E o Kaká, ele arrebentou naquele Milan. Kaká, Shevchenko, Pirlo, eles tinham Maldini, Nesta, enfim, tinham um baita timão, ganharam, né? O Cafu jogou com o Kaká, e o Kaká, ele teve um impacto gigantesco também na volta dele pro Brasil, tá? Então volta com uma bola de ouro na bagagem, volta também sendo titular do Brasil e campeão de algumas Copa América e tudo mais na bagagem. Na Copa de 2010 ele era o cara da seleção brasileira, infelizmente o Brasil foi eliminado para a Holanda, mas ele era o cara naquela Copa. E o Kaká teve uma passagem muito impactante pela Europa, tá? Não tanto quanto o Neymar, mas como ele tem uma bola de ouro, jogou lá no Milan, arrebentou no Milan. Depois do Milan, se eu não estou errado, acho que ele saiu do Milan, foi pro Orlando City, né? Não continuou em nenhum clube da Europa, vocês me corrijam aí se eu estiver errado em alguma informação. E aí no Orlando City ele já vai para passar férias, né? Porque o campeonato norte-americano não... Enfim. Mas o Kaká, pela grandiosidade, pelo título individual, pelos anos que ele passou de Milan, eu coloco ele aqui na categoria 4 estrelas, beleza? Então o impacto que ele teve quando ele voltou para o São Paulo também foi muito grande, tá? E agora, bora falar dele, né? O Ronaldo Fenômeno, o precursor aí de todo esse impacto midiático de que um jogador dessa magnitude pode fazer com a volta dele ao Brasil, tá? Bom, o Ronaldo começou sua carreira ali no Rio de Janeiro, depois ainda na base foi pro Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, se destacou, foi vendido pro PSV. No PSV se destacou também, de lá do PSV ele foi para o Real Madrid, eu não vou lembrar, mas Real Madrid, ele foi para Inter de Milão. Do PSV ele foi para o Barcelona, do Barcelona ele foi para Inter de Milão, depois da Inter de Milão ele vem para o Real Madrid e depois do Real Madrid ele vai para o Milan, né? Então o Real Madrid, o Ronaldo Fenômeno, ele teve uma carreira gigante na Europa, uma carreira extremamente vitoriosa e consolidada por onde ele passou, tá? O Ronaldo Fenômeno, ele assombrou o mundo em 96, 97, com o que ele fez no Barcelona, tá? Ganhou o apelido de Fenômeno pela mídia espanhola e depois esse apelido, né, se difundiu para o mundo inteiro, então ele é conhecido como Ronaldo o Fenômeno, pelo que ele fez ali no Barcelona e depois na Inter de Milão. Então assim, é um cara que teve um impacto gigantesco para o futebol mundial, ganhou 3 bolas de ouro, tá? Então ele foi eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo e a terceira vez que ele foi eleito o melhor jogador do mundo foi em 2002, voltando de lesão, desacreditado. Não vou dizer que ele carregou o Brasil de 2002 nas costas, mas ele teve um impacto muito grande na conquista do campeonato, do pentacampeonato brasileiro de Copas do Mundo, tá? No penta da seleção brasileira. 2 gols na final, ele, enfim, fez uma dupla memorável ali com o Rivaldo no ataque da seleção brasileira. Seleção essa que na época ainda estava o Ronaldinho em desenvolvimento, mas já era um bom jogador, né? Então o Kaká era reserva, então tinha o Zé Roberto, tinha uma galera ali que, né? Zé Roberto reserva. Então assim, o Brasil já era muito bom, mas não tinha ainda todos os suas estrelas no auge, né? E o Ronaldo já tinha passado até um pouquinho do auge e aí ele depois até vai para o Real Madrid, né? E aí ele joga 2003, 2004, 2005, 2006 no Real Madrid, faz lá o time dos Galácticos do Real Madrid. Mas o Ronaldo Fenômeno, assim, títulos individuais, passou só em clube grande, tá? Aí vai PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan, né? Só time gigante, tá? E jogando muito, né? Vou dizer assim, que no Milan ele até demonstrou um bom futebol, fez alguns gols aí na volta dele aí, na ida dele pro Milan, só que depois ele se lesionou e aí então ele sai do Milan e vem pro Brasil, fica um tempo treinando aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo não o contratou e aí, na época que o André Sanches fazia coisas boas pelo Corinthians, né, conversou com o Ronaldo Fenômeno e fechou um contrato com ele aí, e trazendo o Fenômeno para o Corinthians. O Fenômeno foi o melhor jogador que eu já vi jogar, tá? Veja, não estou dizendo que é o melhor de todos os tempos, é o melhor jogador que eu já vi jogar, é o jogador que eu me inspiro quando eu vou jogar bola, ou quando eu ia jogar bola, ou quando eu tentei ser jogador em algum momento da minha vida, eu me inspirava no Ronaldo Fenômeno, tá?
Uma curiosidade é que ele nasceu no mesmo dia que eu só vim descobrir isso anos e anos depois, mas ele nasceu também no dia 18 de setembro, e isso foi uma curiosidade muito legal. Eu que tenho ele como o maior jogador, o melhor jogador que eu já vi jogar, tá? No auge. O que eu vi do Ronaldo Fenômeno assim era absurdo, era assustador. Os zagueiros não tinham como pará-lo, assim, era uma coisa... só quem parou o Ronaldo foram as lesões, né? Essa é a verdade. Mas o top 1 dessa lista, né, o que vai pegar ali 5 estrelas com o Ronaldinho Gaúcho na questão do impacto do jogador, todos os clubes que ele passou, dos títulos individuais, dos títulos com o clube que ele jogou, pra mim o top 1, 5 estrelas ali, e aí quem faz o top 2 junto com ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno completa aqui a nossa tier list como top 1 dessa lista absurda de craques brasileiros aí, 5 estrelas, beleza? Então agora eu quero ouvir de você. Você concorda com essa lista? Você não concorda com essa lista? Deixa aqui a lista, deixa aqui nos comentários a lista do primeiro até o 11º desses jogadores que eu coloquei aqui. Quem que você colocaria em ordem, do primeiro ao 11º, tá bom? De impacto ao futebol brasileiro aí, na volta dele ao futebol brasileiro, tá bom? Vou pedir para você, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Com isso você ajuda demais aqui a minha vida no YouTube, a trazer mais conteúdos também sobre futebol, sobre Corinthians, tá bom? Então desde já agradeço para você que ficou até aqui. E vou deixar aqui do lado, ó, um vídeo recomendado para você. Tenho certeza que você vai gostar, então vou deixar aqui do lado, clica aqui para assistir esse próximo vídeo. E aqui eu me despeço, pessoal. Até a próxima. Obrigado para você que ficou até aqui. Valeu, falou, fui.